Bom dia, meus irmãos. Nós vamos retomar a nossa escola dominical, que já ficou, como o pastor disse, 2 domingos parados. Mas creio eu que aqueles que participaram do sábado da conferência, ou que acompanharam pelo menos de suas casas na internet o sábado da conferência, percebeu quanto a palestra do pastor Rodrigo Broto estava ligada àquilo que a gente falou nas aulas aqui da escola dominical, Basicamente, o pastor Broto ele trabalhou em cima do capítulo 1 e 2 do livro, A gente já viu 1, 2, 3 e 4, mas foi interessante porque ele fez de uma forma mais sistematizada e trouxe uma série de aplicações que nós ainda não tínhamos feito e ele trouxe nessa palestra. E como fazia tempo que a gente estava sem escola dominical, acredito que inclusive serviu para relembrar os irmãos tudo aquilo que a gente já tinha visto. E ele trouxe também algumas citações diretas do autor do livro, que também ajuda a ajustar tudo aquilo que a gente já tinha visto nas outras aulas. Outro ponto interessante é que eu vou tentar não ser repetitivo, porque muito do que eu ia falar, como o pastor disse, às vezes Deus ele escolhe os textos na pregação sequencial. Muito do que eu ia falar, o pastor já disse agora no sermão. E algumas conclusões, o próprio presbítero Luciano, na oração, falou. Então, assim, eu vou tentar não pincelar outras coisas aqui para não ser repetitivo com aquilo que a gente já escutou pela manhã e porque Deus já trabalhou nesse sentido conosco durante o culto, certo? Eu peço que os irmãos abram comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 2. É um texto que a gente vai ler para basear um pouco aquilo que nós vamos aprender essa manhã, mas eu não irei fazer a exposição do texto em si, É só um texto como base para a nossa aula de hoje. Romanos 12, apenas o versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por um tempo precioso que o Senhor nos deu durante o serviço e todo o ensinamento, Senhor, que tivemos a partir da pregação da Tua palavra. Mas também te pedimos a Tua bênção, Senhor, no momento dessa aula, porque o único objetivo que nós temos aqui, Senhor, é aprender mais para que possamos Te servir, Senhor, de forma mais excelente. Por isso, Senhor, nos ajuda nesse momento, ajuda a mim, que conduzirei essa aula, Senhor, para que em todo o ensino nós possamos, Senhor, preparados e equipados, Te servir melhor. Esse é o nosso desejo, Senhor, e é um desejo que entendemos que está conforme a Tua palavra. Por isso te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente terminou lá na última aula, eu terminei falando um pouco sobre como algumas pessoas estavam fazendo, alguns pais estavam tentando fazer um movimento de volta ao ensino da moralidade nas escolas, mas que eles estavam tentando fazer esse ensino à parte das Escrituras. E a gente viu ainda que de forma rápida, no final da última aula, que isso era simplesmente trazer um outro problema. Por quê? Por mais que algumas dessas ditas conceitos morais estivessem realmente de acordo com o cristianismo, a base não era a Escritura Sagrada. E se você não tem a base da Escritura Sagrada, mais uma vez, você está construindo uma casa sem alicerces, sem fundações, e está fazendo uma casa na areia, e isso vai ocasionar na queda dessa casa, mais dia ou menos dia. E lá no finalzinho, já dando um gosto do que a gente ia ver nessa aula, eu falei um pouco sobre como a cosmovisão bíblica
ela está relacionada, mais uma vez, por a gente ter a Bíblia como aquilo que rege todas as áreas da nossa vida. E a gente viu que se na educação, né, e a gente viu mais uma vez pela manhã, se na educação é fundamental que nós tenhamos a Escritura para ser uma verdadeira educação dos nossos filhos, para ser uma verdadeira moralidade para os nossos filhos, em todas as nossas relações também, não só na educação, essa cosmovisão deve ser, a nossa cosmovisão deve ser verdadeiramente bíblica. E o tema dessa aula, que é o capítulo 5 do livro, ele vai mais além de dizer só sobre cosmovisão bíblica, ele vai dizer cosmovisão bíblica abrangente. E isso, naturalmente, você pode dizer que não precisaria dessa palavra abrangente, porque quem tem uma cosmovisão, como a gente já aprendeu o ano passado, né? A cosmovisão é a forma com que nós olhamos todas as coisas, é a forma ou a lente pela qual nós lemos a realidade. Então, isso naturalmente já deveria ser abrangente. Mas por que o autor ele faz questão de colocar isso? E quando você vai lendo, você vai entender o porquê dele colocar. Porque muita gente, muito crente, ele se baseia na Escritura Sagrada só para agir em determinadas relações da sua vida. Então ele vai dizer, a Escritura Sagrada, ela serve para me orientar na oração, serve para me orientar na estrutura do que é um lar bíblico, serve para me orientar na evangelização, mas esquece de todas as outras áreas. E quando vai agir nessas outras áreas, ele não vem com esses pensamentos guiados pela palavra de Deus. O autor ele faz uma citação de Calvino que eu acho interessante. Vou tentar deixar mais longe aqui que está dando de Calvino, que eu acho interessante para mostrar essa abrangência do reino de Deus, né? Isso é essa caixa aqui. E a citação diz o seguinte: quando nosso Senhor Jesus apareceu, tomou posse de todo o mundo, e o seu reino se estendeu de um extremo a outro, em especial com a proclamação do Evangelho. Deus consagrou toda a terra por meio do sangue precioso do seu Filho, a fim de que possamos habitá-la e viver sob o seu reinado. Então veja só, o que Calvino está falando aqui é que a pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho por meio da pregação desse Evangelho, ele faz com que nós tenhamos a fim de nós podermos viver sob o reinado de Cristo nessa terra. Então, o reinado de Cristo não é na nossa vida privada, o reinado de Cristo não é nas questões da igreja, mas o reinado de Cristo é com relação a toda a terra. E por que eu digo que ficou um pouco, vai acabar tocando em algumas coisas do que o pastor e o presbítero Luciano falou, por exemplo, na oração? É porque isso está relacionado com um mandamento que aqueles que já passaram pela classe de catecúmenos vão lembrar, que é o mandato que Deus dá a todos os homens ainda no Éden. Deus ele não falou simplesmente do mandato para uma situação específica e uma situação familiar, mas ele falou para Adão que ele deveria cultivar toda a terra, cultivar e guardar, produzir cultura, se envolver com essa terra, né? Subjugar todas as coisas por meio da palavra de Deus. E aí você pode dizer, mas aí houve a queda. Mas aí entra naquilo que eu falei, que o presbítero Luciano falou na oração. Mas quando a promessa da redenção veio, ela não veio simplesmente na promessa da redenção para nós individualmente ou para a nossa família. Mas a promessa é que o mundo será redimido conforme o avanço da igreja. E aí o autor, falando diretamente do escrito dele, diz o seguinte: muitos cristãos não estão convencidos de que a Bíblia tenha algo
bem definido a dizer sobre governo civil, sistema jurídico, economia, endividamento, punição de criminosos, relações internacionais, assistências aos pobres. Ele vai e continua: terrorismo, defesa militar, homossexualismo, aborto, segurança das construções, disciplina dos filhos, casamentos, contratos. Então, o que acontece? Quando o cristão ele vai olhar, por exemplo, o olhar dele sobre o endividamento, não tem ninguém lá em cima, né? Sobre o endividamento, melhorou. Eles tentam olhar para o endividamento a parte da Escritura. Quando ele vai estabelecer um contrato, ele não vê, por exemplo, contratos contratos normais que você tem no seu dia a dia, como alguém que negocia, por exemplo, com quem vai casar, os contratos com fornecedores. Não pensam se esses contratos eles estão dentro dos parâmetros da lei do Senhor. Quando vai fazer, por exemplo, um empréstimo para um irmão, que é um irmão em Cristo, que está passando necessidade, ele, às vezes, coloca no empréstimo um peso, né, por exemplo, de juros, que é contrário à palavra de Deus, aproveitando da situação de um irmão necessitado para cobrar, você tendo a possibilidade de ajudar aquele irmão, colocar como juros. Ou seja, ele tem uma visão extremamente limitada de como a palavra de Deus deve regir a nossa vida. Pode falar, Bruno. Isso. Olha o contrato simplesmente de uma forma mundana e não aplica os princípios bíblicos na hora de redigir um contrato, né? Então, a ideia então de uma cosmovisão bíblica é você pensar com os pensamentos de Deus. E aqui quando eu falo isso, eu não estou falando dos pensamentos do Deus onisciente, não estou falando de ter toda a sabedoria de Deus, porque isso nós não teremos, mas que a gente pense os pensamentos de Deus a partir da revelação que Ele nos deu, né? Então, todos os cristãos devem remover o tapa-olho, ou às vezes aqueles que já removeram o tapa-olho parece que andam com aquele outro que é que coloca em cavalos, né? Mas tem que remover tudo isso para que a visão bíblica ela possa ser uma visão completa. E por que tem que ser assim? Porque quando Deus instituiu a palavra dele, quando Deus revelou a palavra dele, ele revelou em todas as áreas. Então, se em todas as áreas existem os princípios aplicados da palavra de Deus, o cristão deve fazer o mesmo. Uma das exigências básicas do discipulado cristão, e é por isso que a gente abriu lendo Romanos capítulo 12, 2, é que aquele cristão que vai seguir Jesus Cristo, ele tem que necessariamente mudar a forma de pensar. E aí o texto que a gente leu, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maioria de nós não se converteu depois de muito tempo no mundo, algumas pessoas que eu conheço aqui, né? Outros vieram sim de um lar cristão, mas um lar onde não existia discipulado, onde tinha, às vezes pela própria ignorância, não existia uma criação como a gente escutou hoje, inculcando a palavra de Deus. Então, naturalmente, a nossa mente ela já está conformada com este século. A nossa mente ela já está cheia de vícios desse século. Os nossos conceitos já estão cheios de conceitos mundanos. E para a gente se livrar disso, primeiro, há uma obra do Espírito Santo, uma obra miraculosa, onde ele aplica a palavra de Deus, nos tirando o véu, nos dando um novo entendimento, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne,
mas existe esse processo que nós estamos tratando de santificação, que dia após dia a gente tem que tirar isso que está inculcado na nossa mente, todos esses conceitos mundanos, e se renovando com os conceitos da palavra de Deus, renovando a nossa mente com as palavras de Deus. E porque isso parece, às vezes soa um pouco que todo mundo fala isso, né? Vamos pensar com a mente de Cristo, vamos buscar a palavra de Deus, né? Vamos tentar reger a nossa vida pela palavra de Deus. Mas por que a gente tem que tocar toda vez nesse assunto? Eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês. Hoje a gente vive numa época de rede social, né? Onde acaba que, por exemplo, pessoas aqui em Campina Grande, especialmente, por exemplo, pastor, presbítero, as pessoas vêm à igreja, vê que é um pastor, vê que é um presbítero, acaba adicionando você vê que é um crente, tem muitas pessoas em comuns ali, e entende, não, aquela pessoa está querendo acompanhar a igreja, está querendo acompanhar as postagens, e você consegue ter contato com várias pessoas do país, certo? E aí você pensa, de repente você vê algumas meninas ali, ou jovens mulheres, falando sobre piedade cristã, falando como é ser uma boa dona de casa, falando como deve ser a mulher de Provérbios. Ela cita diversas literaturas que ela leu, mostra que segue blogueira tal e blogueira tal, que são cristãs, e ela dá aulas, né, de como ser uma mulher bíblica na internet. Mas aí quando você vai ver o que como essa jovem ou como essa adolescente, uma jovem mulher vive, enquanto ela está falando sobre essas coisas na internet, ela está debaixo de um edredom, a mãe correndo em casa para fazer tudo, o irmão mais novo, a mãe precisando de ajuda para cuidar dele, e ela está lá, debaixo do edredom, escrevendo sobre como ser uma mulher bíblica. Aí chega o pai, e ela responde o pai, e ela está falando como ser submissa ao marido, quando nem submissa ao pai ela é. Então veja só, o que é que acontece nisso? Está se falando de cosmovisão bíblica, está se falando sobre como aplicar isso no casamento, como aplicar isso na vida social, mas tudo de forma externa. Ela não consegue pegar esse conceito e olhar com essa lente para a sua própria vida. E isso eu trouxe um exemplo mais palpável de algumas coisas que eu vi recentemente, mas você vê isso para os homens, que querem falar que o homem reformado é aquele que bebe chopp e fuma charuto, né? Mas não trabalha. Tem que dizer que o homem reformado tem que ter tem que ter barba e tem que falar de tal e tal forma, mas não honra o pai e a mãe dentro de casa. Mas está com não sei quantos anos e quer ficar debaixo dos cuidados protetores do pai e da mãe. Então veja só, é um descolamento da realidade, não é pensar biblicamente, não é viver conforme a cosmovisão bíblica abrangente. Você percebe que essas pessoas, elas conseguem olhar para fora e ensinar para o mundo o que é cosmovisão, mas ela não consegue olhar para a vida com as lentes dessa cosmovisão. E aí a gente pode falar de todas as outras pessoas. Por exemplo, os pais. Quando o pai ele está lá, a gente está falando de educação, né? O pai ele está ávido a falar contra o marxismo, falando sobre globalismo com seus filhos, dizendo que é um absurdo isso ou aquilo, mas o pai não discipula o filho dentro de casa. Então veja, a visão que a gente aplica, a cosmovisão bíblica para algumas áreas e para as outras não, especialmente quando se trata de nós mesmos. Peço que os irmãos abram também comigo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Versículo 4 e 5. Capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós
sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja só, não só nós vimos que nós devemos renovar a nossa mente com tudo que a palavra de Deus diz e desfazer dos nossos vícios mundanos, né, daquilo que vem inculcando na nossa mente, como o pastor falou hoje na pregação do mundo, mas nós devemos também estar preparados para destruir os sofismas e dizer que todo o conhecimento que nós adquirimos e todo o nosso pensamento, ele deve ser levado à obediência de Cristo. Obediência de Cristo. Então isso vai ser na bioética biomédica, na arte, negócios, história, amor. Em todas essas áreas nós devemos agir dessa forma. E o autor então vai dizer o seguinte, falando um pouco sobre da história de Israel e como Israel muitas vezes se desviou desse caminho. Deus enviou condenação sobre Israel porque, Isaías 55, versículo 8, os caminhos da nação não eram os caminhos de Deus, e os pensamentos não eram os pensamentos de Deus. Israel não mantinha uma cosmovisão bíblica. Quando começamos a pensar sobre a lei, ou sobre ética e bioética, isso que eu estava falando agora, e não aplicamos a lei do Senhor nessas áreas, necessariamente nós estamos nos colocando numa situação para sofrer as consequências do nosso pecado de não agir conforme a lei de Deus. Então isso foi na história de Israel, e quando a gente vê no Novo Testamento que fala que essas coisas foram escritas para que o povo pudesse aprender, mais uma vez está sendo dito aqui. O povo de Israel, eles confessavam, diziam que era o Deus da aliança, era o Deus deles, mas andavam, todas as vezes que eles andavam tortuosos no caminho e não pensavam os pensamentos de Deus, eles sofreram as consequências disso tudo. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que muitas das consequências que nós estamos vivendo nesse mundo, em todas as áreas, é sim por conta da inatividade dos cristãos nessas áreas. É da inatividade dos cristãos em conquistar essas áreas para o reino do Senhor e para mostrar que essas áreas elas estão submissas a Cristo e que esses pensamentos estão obedientes a Cristo. É necessário, então, nós termos a visão bíblica justamente por conta da distorção do pecado sobre as nossas vidas e sobre todas as áreas. Não podemos, então, confiar em nós mesmos, o autor vai dizer, na opinião dos especialistas, no desejos da maioria ou nas leis naturais. E é interessante que muitas vezes a gente realmente faz isso, a gente diz, não, eu não vou com a maioria, né? Eu vou com o que é certo. Aí a gente fala sobre as leis naturais e diz, não, mas as próprias pessoas que estão estudando as leis naturais, elas também têm esse problema da mancha do pecado. Aí a gente vai falar de especialistas, aí diz, mas esse especialista está falando com um viés totalmente ideológico. Mas o grande problema aqui, e eu acho que é aquilo que precisa ser tratado com todos nós, é que nós não podemos confiar na nossa opinião. Veja só, nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa opinião, porque nós vemos as coisas com a distorção do pecado. E veja, muitas vezes isso acontece até com aparência de piedade, né? Um exemplo, os pais eles têm que ser sempre sábios. E a gente viu hoje na pregação que quando seus filhos, por exemplo, saem da sua tutela, quando se casam, mesmo assim você tem que dar
você continua sendo pai e mãe, e você precisa sim dar conselhos ao seu filho. Você não tem mais aquela autoridade de dizer como seu filho vai regir na casa dele, porque essa autoridade é dele, mas você sim, como um bom pai e uma boa mãe, devem dar bons conselhos aos filhos. Mas eu não sei quantos de vocês já viram isso, né? Graças a Deus no nosso meio eu não vejo isso, mas é comum no meio evangélico pais que quando os filhos casam, chegam para os filhos e dizem: meus filhos, ou meu filho, ou minha filha, não tenha filhos agora, né? Ou não vá ter seus filhos agora nos primeiros 5 anos de casamento. Olhe, viva um bocado aí, e quando chegar lá, depois que você viveu um bocado de coisa no seu casamento, vá ter os seus filhos. Eu já vi isso na igreja evangélica. Isso é um pai sábio? Ele está dando uma opinião dele, mas ele não está pegando essa opinião dele e passando pelo crivo das Escrituras. Logo, ele não está sendo sábio quando aconselha o seu filho a agir dessa forma ou sua filha a agir dessa forma. Por quê? Porque não é um conceito bíblico. Na verdade, é antibíblico. E eu não lembro muito bem em que momento eu li isso, se foi nesse livro ou se foi em outro livro que eu estou lendo ao mesmo tempo, mas que fala que os pais que ensinam isso aos filhos, na verdade estão ensinando, sabe o que é aos filhos? Quando eu tiver velho, me coloque no asilo, me deixe jogado lá, sabe por quê? Porque você tem mais que aproveitar a sua vida e eu vou ser um empecilho para você aproveitar a sua vida. O pai, quando fala isso, ele não pensou nessas consequências, mas é isso que está sendo falado, né? Você não precisa honrar o seu pai e sua mãe, vá aproveitar a sua vida e me jogue aqui quando não mais servir ou quando eu agora estiver dando trabalho para vocês. Então, meus irmãos, se por um lado é muito fácil a gente aplicar a cosmovisão cristã para a vida do outro, o interessante aqui, e é o mais enfatizado aqui, é que a gente deve colocar essas lentes para olhar a nossa vida e julgar as nossas opiniões conforme isso. A gente viu isso aqui, como é difícil, quando a gente está estudando aqui nas quintas-feiras sobre o ensino, sobre escola, sobre os conceitos de pedagogia e tudo mais, como é difícil nós desvincularmos isso da nossa vida. Um exemplo prático de uma forma não mais agora individual, mas como a igreja tem abraçado coisas mundanas, por exemplo, algumas igrejas que ao mesmo tempo, no dia do Senhor, na hora do culto, tem culto dos jovens, culto das crianças e culto dos adultos. E quando você vai perguntar o porquê tem isso nas igrejas, eles vão basear todas as justificativas nas pedagogias mundanas. Então o culto jovem, ele tem que ser um culto animado, porque o jovem é mais inquieto. O culto infantil tem que ser um culto lúdico, porque as crianças elas precisam aprender enquanto estão brincando. Mas vejam, nós entendemos sim que muito do ensino das crianças se dá em ambientes lúdicos. Nós entendemos sim que alguns conceitos, né, que a gente consegue utilizar com crianças, com adultos, a gente não vai conseguir utilizar com crianças. Mas veja que o pessoal não entendeu o que é o culto. Eles não entenderam o que é o ajuntamento solene. Eles não entenderam o que é a família do pacto adorando o Deus verdadeiro. Então eles não estão olhando para o culto com a visão bíblica. Eles estão olhando para o culto com a visão mundana. Eles não estão tendo a mente renovada pelo Espírito Santo, mas eles estão trazendo a mente mundana para dentro da igreja. E olha que loucura, a ideia do culto doméstico, né? Você tem o culto doméstico em casa, né? A gente tem o indivíduo que adora o Senhor, que tem as suas devoções particulares. Você tem a família, como aqueles que adoram o Senhor durante a semana no seu culto doméstico. E na igreja, quando essas famílias vão sair
para se encontrarem e agora adorar o Senhor, o que é que acontece? As famílias, elas são separadas. Veja, naquilo que deveria ser o ajuntamento, as famílias são separadas. Por quê? Porque não estão pensando com os pensamentos de Deus. Estão pensando com os pensamentos do mundo. Olha que interessante, outra citação de João Calvino, falando sobre, nesse aspecto de como nós temos a nossa visão manchada pelo pecado e como a gente não deve confiar em nós mesmos na hora de tomar algumas atitudes. Ele diz: com efeito, se é apresentado a eles um belíssimo volume, assim como os velhos ou os que têm olhos enfermos e qualquer um que tenha a vista enevoada, dificilmente poderão reunir duas palavras, por mais que reconheçam que exista algo escrito ali, mas começam a ler com clareza, com a ajuda de uma lente, com óculos, no nosso caso aqui. Assim também é a Escritura, recolhendo em nossa mente um conhecimento de Deus, de outro modo confuso, desfazendo a fumaça, apresentando-nos claramente o verdadeiro Deus. A falta da ampla cosmovisão bíblica deixou os cristãos, e agora o autor falando, depois dessa citação de Calvino, a falta da ampla cosmovisão bíblica deixou os cristãos vulneráveis aos ataques dos humanistas. O que Calvino está falando em outras palavras? Você não pode confiar na sua visão, porque sua visão manchada como pecado, é como se você, uma pessoa que tem um alto grau de óculos, fosse tentar ler a palavra um texto e tudo que você vê é aquilo nublado. Eu, por exemplo, aqui, se eu tirar o óculos, eu não vejo nem os números aqui do relógio. Sabe que tem alguma coisa ali, mas está tudo nublado. Então, a palavra do Senhor é justamente esse óculos que vai fazer a gente olhar com clareza. Então, nossas opiniões, as opiniões dos especialistas, as opiniões dos pedagogos, as opiniões daqueles que estudam ciências devem passar pelo crivo das lentes da Escritura. E isso que a gente citou, de como as pessoas elas não conseguem, elas conseguem falar sobre cosmovisão, mas não conseguem aplicar isso na vida, é um dos motivos, inclusive, meus irmãos, de nós entendermos a necessidade de nós termos uma escolinha, que não é uma escola, é um regime de tutoria para os nossos filhos, que, se Deus quiser, a gente quer que abranja mais pessoas da igreja, e como o pastor mesmo citou, quem sabe um dia nós não tenhamos universidades. É para que desde cedo eles aprendam que todo o ensino, que todo o pensamento, que todas as matérias, que todos os conteúdos precisam estar em obediência a Cristo Jesus. É por isso que vai ter um conselho, é por isso que a igreja vai ter uma chancelaria para que o ensino seja confessional. É por isso que nós precisamos, como nós escutamos hoje, inculcar nos nossos filhos a lei de Deus, para que eles se preparem e, quando se deparem com esses conceitos humanistas, eles, na verdade, sejam aqui, como Paulo falou em 2 Coríntios, aqueles que, em vez de ser influenciados, vão ser aqueles que vão derrubar os sofismas e todo aquele pensamento que é contrário ao Senhor. Por fim, um dos grandes problemas que nós temos visto no meio evangélico é o que a gente chama de falsa espiritualidade. Eu citei isso na aula passada, mas basicamente é que alguns evangélicos dizem: eu não me envolvo com o mundo porque eu sou muito espiritual. Eu não vou para a faculdade, ou eu não vou ser professor, ou eu não vou porque eu sou muito espiritual e isso tudo é muito mundano, eu tenho pensamentos mais elevados. E parece que tudo que é bom para esse povo é algo que não é físico. E tudo que não é físico é bom, e tudo que é físico é mal.
uma dicotomia que a palavra do Senhor não ensina. Então, quando você vê evangélicos dizendo que não se envolvem em determinadas áreas, né, por serem tão espirituais e elevados, eles não entenderam o que é ser espiritual. Ser espiritual, segundo a palavra de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é agir conforme o Espírito Santo. E se você for olhando toda a palavra de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo e que agem conforme a palavra de Deus, são os que são espirituais. É quem obedece à lei de Deus. Quando você vai olhar, por exemplo, o fruto do Espírito em Gálatas, você vai ver, por exemplo, pessoas espirituais vivendo no mundo caído e tendo aquele fruto do Espírito em sua vida. Toda vez que a Escritura vai falar que nós não devemos nos envolver com o mundo, não é no sentido de nós não estarmos no mundo ou não estarmos nas áreas, mas é aquilo que a gente falou no início. É que a gente não se envolva com o mundo no sentido de ser influenciado por ele. É que a gente não se envolve no mundo para fazer mundanice. A gente não vive no mundo com os conceitos mundanos. Mas a gente precisa estar no mundo porque, como a gente leu logo no início, a citação de Calvino, porque Cristo, ele é o Rei e nós somos os seus servos. E nós estamos como igreja trabalhando, pregando o Evangelho e redimindo o mundo, redimindo o mundo, mostrando que esse mundo tem um Senhor, que é Cristo. E isso precisa ser feito em todas as áreas. Então, as pessoas dizem, o que não é físico é bom, é espiritual. Mas aí eu poderia dizer o seguinte, e Satanás é físico? E quando a Escritura fala de espíritos enganadores, espíritos imundos, tudo isso é não físico. E quando a Escritura fala de Cristo, Cristo é bom? E Cristo não foi de carne e osso? Então, meus irmãos, veja, Cristo, a palavra de Deus diz que Cristo, ele tinha um ofício. Cristo, ele trabalhou. Será que quando Cristo trabalhou, ele não estava sendo espiritual? Será que quando Cristo, ele, por exemplo, condenou os fariseus e falou com palavras duras, hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, será que quando ele falou isso, ele estava na carne? Ou será que em toda a vida, Cristo, ele foi espiritual? Então veja só, o nosso padrão é Cristo. Cristo trabalhou, então sim, nós podemos ser espirituais no nosso trabalho. Mas como era que Cristo era espiritual no trabalho dele? Era abrindo a palavra de Deus na hora do serviço, tendo serviço para fazer e dizendo lá que, olha, as inefáveis coisas de Deus, ou fazendo um trabalho bem feito, ou pegando, por exemplo, o comerciante e sendo diligente com aquilo que Deus deu para ele. O cara tem um comércio e não simplesmente ele faz o que é honesto, porque isso é uma obrigação, claro, de todo crente. Mas ele é diligente, ele faz tudo que está nas suas mãos para que ele possa produzir riqueza. E produzindo riqueza, ele possa ajudar o necessitado. E produzindo riqueza, ele possa fazer com que o reino de Deus seja criado. Ou quando você está ensinando o seu filho e de repente aquele homem, aquela mulher, ele vai ser, por exemplo, professor. Vai estar na área de pedagogia, licenciatura de matemática, de português. Será que ele está olhando que conforme ele se aprofunda na Escritura e ele ensina as crianças ou aquele povo da universidade conforme a palavra de Deus, ele está, na verdade, trabalhando para o avanço do reino de Cristo? E mostrando que aquela área que ele está trabalhando ali, ele está servindo, ele está sendo espiritual naquilo. Então, meus irmãos, toda vez que nós, com a desculpa de sermos espirituais, nós somos negligentes com essas áreas, nós não estamos sendo bíblicos, nós não estamos tendo a visão, a cosmovisão abrangente. Na verdade, nós estamos trabalhando contra o reino de Deus.
E aí o autor diz, né? O diabo e seus demônios são espirituais, não no sentido bíblico, né? Mas não dizer que não são físicos. Então, nem tudo que é não físico é bom. Juliana. Nos extremos, né? Legalismo. Uhum. Perfeito. E isso aí quem escutou um pouco das aulas do pastor Augusto aqui na quinta-feira, quer falar do ser íntegro, né? Que a integridade, e a gente também coloca isso como piedade, é aquela pessoa que confessa a fé, que aprende a doutrina e que vive a doutrina. E que quando olha para o outro, né, geralmente, é assim, é o nosso pecado mesmo. Geralmente, quando a gente olha para o outro, a gente não tem a mesma compaixão que a gente tem com os nossos próprios pecados. Quando a gente olha para o outro, a gente eleva o pecado do outro e tenta rebaixar o nosso pecado. E aí acontece isso mesmo que a Juliana está dizendo. Às vezes o crente, dentro do ambiente de trabalho, ele não é um espiritual, ele é um legalista. Então ele quer tomar conta da vida dos outros, apontar todos os erros dos outros, mas quando as pessoas olham para a vida dele, por exemplo, é uma pessoa preguiçosa no trabalho. E aí? Então, esse equilíbrio que é necessário está no mundo, sendo cidadãos do reino e trabalhando para o reino de Cristo. E aí, para a gente caminhar para o fim, o autor diz o seguinte: a Bíblia não apoia a crença de que o cristão deveria abandonar o mundo por sua falta de espiritualidade. Pelo contrário, os cristãos devem transformar o mundo mediante o poder do Espírito, usando a lei espiritual de Deus como padrão de justiça para discernir e julgar onde regeneração e restauração são necessárias. Os cristãos devem ser sal e luz do mundo. Olha que interessante o que o autor fala. O sal é inútil se não for aplicado a um mundo potencialmente decadente. A luz não é necessária se não houver escuridão para ser dissipada. Então, como é que você diz que é sal da terra e luz do mundo, se você não é utilizado por Deus para dissipar as trevas e para salgar esse mundo? Sem o envolvimento do mundo, sal e luz são desnecessários. Os cristãos devem estar no mundo, mas não devem ser do mundo. João 17, 14, 16. Não devem se amoldar ao mundo. Romanos 12, 2. Não devem ser enredados pelos espíritos elementares do mundo. Eles não devem se deixar contaminar pelo mundo. E são admoestados a não ser embaraçados com a corrupção do mundo. Oração de Cristo: Pai, não te peço para que tire do mundo, mas livre-os do mal. Então, o fim disso tudo, meus irmãos, é que quando nós temos uma vida íntegra, né, como a gente estava falando aqui, quando que nós confessamos aquilo que nós vivemos, lembrem do que o pastor falou aqui na palestra dele, de inteligência serva também. Nós não podemos dar vazão às nossas vontades, se as nossas vontades não tiverem debaixo do racional, da inteligência, e nós não devemos dar vazão às nossas opiniões e raciocínios se eles não tiverem servos
da palavra de Deus. Toda vez que a gente vai fazer um aconselhamento na igreja e a gente está falando com alguns irmãos, isso é várias e várias vezes, não é um caso pontual. Geralmente quando o irmão está com alguma dúvida, né, ou está com algum problema e está buscando soluções para resolver esse problema, ou decisões que precisam ser tomadas na vida, muitas vezes o que nós perguntamos para ele é, quando nós percebemos a incoerência muitas vezes, né? O irmão já pensou de forma bíblica como justificar isso que você está querendo fazer? O irmão já viu as bases bíblicas para essa tomada de decisão? O irmão acha, ou a irmã acha, que essa sua decisão ela está de acordo com a Escritura Sagrada? Vai levar a você ser um melhor cristão ou vai te distanciar da palavra? Quando a gente faz isso, meus irmãos, porque se eu perguntar assim, Breno, qual é a regra de fé e prática da tua vida? Aí Breno vai dizer, a Bíblia. Ah, Alisson, qual é a regra de fé e prática da tua vida? Como é que tu rege tuas decisões? A Bíblia. Mas quando a pergunta que a gente faz no gabinete não é essa, porque a pessoa vai dizer sim, mas a gente faz um outro caminhamento com essas perguntas para dizer, será que é a Bíblia que está regendo? Será que quando tu está olhando para o pecado do teu irmão, tu estás sendo regido pela Bíblia, é para o bem dele ou é para massacrar ele? Será que quando você está pensando em fazer isso ou aquilo, na verdade, todas as justificativas que você está dando, não é para que a sua vontade seja feita e não conforme a palavra do Senhor? Porque, meus irmãos, o que o nosso coração, como a palavra diz, né? O nosso coração é enganoso, né? O que a gente faz quando a gente tem vontade de alguma coisa, ou a gente tem a opinião de alguma coisa, o tanto de raciocínio que a gente cria para justificar aquela vontade não é brincadeira. Não é brincadeira. O tanto de coisa que a gente cria para, por exemplo, a nossa ideologia não ser atacada pela palavra de Deus, não é brincadeira. Em 2018, quando as coisas acirraram nas disputas eleitorais, acompanhei um caso de uma pessoa que claramente tinha ideologias de esquerda e ela tinha vivido num ambiente onde o pastor tinha rachado uma igreja, já tinha os líderes todos que tinham sido constituídos depois desse racha já tinham saído também. Uma série de coisas aberrantes, inclusive teologicamente, aconteceram e essa pessoa estava lá. Quando esse pastor, que não é pastor, né? Quando esse líder, ele tocou no assunto de ser contra a ideologia marxista, essa pessoa saiu da igreja. Então veja só, pode tocar na doutrina, pode acabar com a igreja do Senhor, pode fazer... Eu estou lá, fidelizado. Mas se toca num assunto que eu não concordo, eu saio da igreja. Isso é o quê? A mente não está submissa à palavra de Deus. As minhas opiniões não estão submissas à palavra de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, quantas vezes nesse caminhado da fé cristã, quantas vezes a palavra do Senhor já não tocou em algum aspecto da nossa vida que nós falamos, eu estou pensando errado com relação a isso, eu preciso mudar. Quantas vezes cada um de nós já não experimentou isso? Quantas vezes a gente não disse, quando foi explicada a lei do Senhor, isso que eu estou fazendo é justificando o meu pecado. Isso, meus irmãos, é se submeter à palavra de Deus. É ter uma inteligência serva.
é ter a nossa vontade regida pela vontade do Senhor, é ter as afeições guiadas por aquilo que é belo, como a gente viu. É nós olharmos para o mundo, mas não para o mundo simplesmente, para a nossa vida com a lente da Escritura Sagrada. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é homem físico, né, e é Deus, Espírito. E ele é um padrão de bondade. E ele é todo bom. E ele viveu nessa vida em todos os atos que ele fez espiritualmente. Nós possamos, ajudados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra, viver uma vida íntegra nas nossas relações. E lembrarmos, meus irmãos, esse ponto eu estou enfatizando muito hoje, para nós não nos enganarmos com os nossos próprios conceitos, com as nossas próprias conceitos que o mundo colocou nas nossas mentes. E você vê isso, você acompanha, você tem crentes na sua rede social, né? Posta uma foto que quebra o 7º mandamento e coloca um versículo bíblico embaixo. A loucura dos nossos dias. Sabe por quê? Porque já vê tanto isso na rede social, já vê tanto isso nos amigos e nas amigas de colégio, de faculdade, que passou a achar que é normal. E não vê o versículo bíblico junto com a quebra do 7º mandamento, por exemplo. É aquilo que a gente estava dizendo. Fala da teologia, mas não vive da teologia. Fala do que é ser uma mulher crente, mas não é dentro da própria casa. Fala o que é o ser um homem bíblico, mas não sai de casa para botar comida em casa. Que Deus nos livre disso e nos ajude a sermos mais coerentes, mais íntegros e termos uma verdadeira cosmovisão bíblica abrangente. Alguém tem algum ponto a falar? Não? Breno. Isso. É difícil. Tem que tentar. Porque assim, nós temos um sentimento sempre de autopreservação, né? Então, toda vez que se trata da gente, a gente coloca 1000 desculpas. Do outro, a gente viu na pregação aqui do falso testemunho, né? A gente nem pensa bem do outro, a gente já pensa logo o mal do outro. Então, assim, mais uma vez, né? É uma falha na nossa lente de olhar as Escrituras. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, o Senhor tem nos dado uma série, Senhor, de ensinos de como nós devemos viver nesse mundo, da importância, Senhor, que tem de nós renovarmos a nossa mente, buscarmos, Senhor, ter os teus pensamentos, a mente de Cristo, e nos livrarmos, Senhor, de todo o nosso velho homem, livrar-nos, Senhor, de toda a nossa influência do mundo, mas que, cheios da Tua palavra, Senhor, nós possamos influenciar esse mundo. Que nós possamos, Senhor, trabalhar como servos do Teu reino, conquistando esse reino que já é Teu, Senhor, em todas as áreas, para o Teu Filho Jesus Cristo. Buscando, Senhor, dominar esse mundo. Buscando, Senhor, sermos verdadeiramente sal e luz do mundo. Como a Tua Escritura ensina que nós devemos ser. Dissipando, Senhor, as trevas, salgando esse mundo. Preservando, Senhor, a Tua palavra.
Que o Senhor nos ajude também, Senhor, a termos uma vida mais íntegra, onde que a nossa cosmovisão bíblica ela não se aplique simplesmente a falar daquilo que é teórico e aquilo que está na vida dos outros, mas que com essas lentes nós possamos ver as nossas incoerências. Que nas nossas decisões, Senhor, nós possamos colocar a nossa vontade de lado e buscar fazer somente a Tua. Para que nossa mente, Senhor, sendo renovada pelo Teu Espírito, sendo subjugada pela Tua lei, faça com que a nossa vontade também, Senhor, seja conforme a Tua vontade. E que nós queiramos e nos afeiçoemos a tudo aquilo que é bom, Senhor. Aquilo que é belo, porque a Tua palavra é cheia de belo. Quanto trabalho, Senhor, o Teu Santo Espírito já fez em nós. Quantas vontades pecaminosas o Senhor já arrancou do nosso meio, Senhor. Quantos raciocínios e opiniões que nós tínhamos antes da conversão, o Senhor já arrancou e já colocou os Teus conceitos em nós, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, continua fazendo essa obra, nos ajuda, tem misericórdia de nós e nas nossas fraquezas, Senhor, mostra como o Senhor é forte e pode nos fortalecer. Que vivamos, Senhor, uma vida inteira, íntegra, como agentes Teus aqui nessa terra. E que sejamos verdadeiramente cheios do Espírito. E não, Senhor, da boca para fora. Agindo como se não tivéssemos nesse mundo. E pecando, Senhor, quando agimos dessa forma. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Te oramos, Senhor, no nome do Teu Santo Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente continua na próxima aula. Aí um ponto que eu acabei não citando, né, que os irmãos estão liberados, né, mas que aconteceu, por exemplo, quando você vai plantar uma igreja, né, e é sim um ato espiritual, a gente faz conta para saber se vai dar para plantar a igreja. Quando a gente vai trazer um pastor, por exemplo, o pastor Rodrigo Boto veio com toda a sua família. Se a gente não tivesse condições de bancar a família dele, a gente não tinha trazido, não. Né? E isso é ser espiritual. Por quê? Porque a gente está agindo conforme a palavra. A gente está honrando um pai de família. A gente está não criando necessitados. A gente está, por exemplo, honrando as dívidas que a gente assumiu. Isso é ser espiritual. Quando muitas vezes as pessoas dizem, não, faz que Deus abre as portas. Né? Não é assim que Deus ensina com que nós façamos. Né? Liberados.